Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 33.2, tá? Uma aula, olha só, onde nós vamos puxar aí, ó, resgatar os principais conteúdos trabalhados na aula passada. Neste caso, estaremos falando sobre trabalho. Olha que bacana! Então, trabalho na física. Será que trabalho na física tem aquele mesmo significado da palavra trabalho que é dita no cotidiano? Ah, eu vou precisar realizar um trabalho, né? Eu vou fazer uma reforma na casa, vai dar um trabalho. Ou então, eu tenho um trabalho da escola para fazer, né? Um trabalho da faculdade para fazer. Então, assim, esse trabalho mais braçal, o trabalho intelectual, são termos que a gente utiliza no dia a dia, né? Para se referir a algo que vai desprender um certo esforço de energia física, mental. Esse é um termo mais popular. Na física, o significado de trabalho já é um pouco diferente, né? Um pouco mais específico. Na física, você vai pensar o seguinte: você vai ter trabalho quando você tem uma força aplicada em um corpo e essa força consegue causar o deslocamento desse corpo. Então, você aplica a força no objeto. Se esse objeto se mover, se deslocar por conta dessa força, então você está dizendo que você realizou trabalho, tá? Então só existe o significado na palavra trabalho quando você expressa a qual força ela se refere. Então existe o trabalho de uma força. Então vai ser uma força que é aplicada em um corpo, contribuiu para o seu movimento, contribuiu para o seu deslocamento. Então, assim, nem toda força aplicada no corpo realiza trabalho, tá? Ah, mas eu estou realizando uma força danada aqui, não causou trabalho? Não. Se não contribuiu para o deslocamento, não. Agora, se essa força de alguma forma serviu para movimentar o corpo, então sim, foi uma força que apresentou trabalho, tudo bem? Então, assim, você vai ter trabalho quando uma força contribui para o movimento. Ah, professor, e quando a força atrapalha? E quando é aquela força que atrapalha o movimento? Também tem trabalho, tá? Só que aí é um trabalho negativo, ok? Então vamos lá, continuando. Você vai ter equações para calcular o trabalho, olha só. Aí vai ser, quando você tiver a força paralela ao teu vetor de deslocamento, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser simplesmente multiplicar a força pelo deslocamento. Já que o cosseno do ângulo vai ser cosseno de 0 graus, aí cosseno de 0 vale 1, tá? Então, nesse caso, olha só, a força é paralela ao deslocamento. Pronto, eu vou utilizar essa equação. Mas olha só, professor, e quando essa força não for paralela? Aí eu vou adicionar mais um termo aqui, ó, cosseno do ângulo θ. E esse ângulo θ é o ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento, tudo bem? Então vai ficar força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Olha lá. Então, olha só, força e deslocamento formam um ângulo θ. Então, se o ângulo θ for diferente de 0, eu vou precisar trabalhar com essa equação aqui, ó, considerando o cosseno, tá? Aí outra coisa para você lembrar, trabalho é uma grandeza escalar, tá? Aí como ela é escalar, não existe essa de direção do trabalho, sentido do trabalho. O trabalho só vai ter um valor e a unidade de medida, certo? Valor, unidade de medida. Pronto, é uma grandeza escalar. Tá aqui, ó, trabalho medido em joules, tá? Então a unidade do trabalho é o joule. Continuando, agora olha só, pessoal, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou ou não
fazendo uma correção no passo a passo. Vamos nessa? Primeira questão. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente, vamos lá, levanta, opa, cadê a nossa canetinha aqui? Aí, o aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, tá? Mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno o trabalho da força de atrito é nulo? O trabalho da força-peso é nulo? O trabalho que arrasta o corpo é nula? Então vamos lá, né? A afirmação está incorreta em, olha só, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto do movimento do peso. Letra B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Letra C, 0, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Letra D, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto à do movimento do peso. E letra E, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. E aí, olha só, resposta vai ser a letra B, né? Então, aqui ele quer saber a questão incorreta, né? Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Então aqui, pessoal, essa é a incorreta, né? Mas por que ela é incorreta? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó, uma aula de educação física, um aluno, ó, a expressão levanta. Então, ele vai levantar, né? Então esse peso, o deslocamento dele é para cima. Se ele vai levantar, ele vai aplicar uma força na vertical de baixo para cima. A força-peso do objeto está na vertical para baixo. Logo, a força que ele está aplicando é uma força motora, né? E vai ser um trabalho motor, ok? Oposto ao peso. Então, olha só o que diz aqui. A afirmação está incorreta aí. Letra B. É uma força positiva, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Então, mesma direção, sim, direção vertical. Sentido, não, tá? Ela está atuando em sentido oposto, né? Em sentido oposto. A força F para cima, a força peso para baixo. Tudo bem? Então, por isso aí é a letra B. Questão 2. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito. Então, vamos lá. Superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostra as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo do mesmo deslocamento. Então, olha que interessante aqui, ó. Eu tenho duas situações. A mesma pessoa está empurrando uma caixa. E ela está empurrando uma caixa com a mesma força. Só que a pessoa está utilizando duas técnicas diferentes, tá? Aqui, por exemplo, esse homem, ele está aplicando uma força na caixa, mas você percebe que a força que ele está aplicando na caixa tem o quê? Está na diagonal descendente. Então, é uma força que está numa diagonal descendo. Tá vendo? Ele está aplicando uma força meio que assim, ó. Não é horizontal, é uma força direcionada numa diagonal, certo? Então a força está aqui, ó, força F. Na letra B, esse mesmo homem, ele se abaixa um pouco e se abaixando, ele está aplicando a mesma força F, só que agora essa força F está na horizontal, tá? O bloco é o mesmo, a caixa é a mesma, o módulo da força é o mesmo. O que está mudando da situação A para a situação B é a direção e o sentido da força aplicada. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Considerando a força F, é correto afirmar que o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Será, pessoal? Letra B. O trabalho realizado em A
é maior do que o trabalho realizado em B. Será? Letra C. O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B. Será? Letra D. Não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Será? E letra E. O trabalho realizado em A e em B é nulo. Olha só. Então tá, né? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma força inclinada aqui, ó. E nessa força inclinada em θ, eu vou pensar o seguinte, né? Em 90 graus. O trabalho realizado, nesse caso, é positivo, né? O componente da Fx atua no sentido do deslocamento, sim, e a força favorece o deslocamento, né? Ou seja, a componente da Fx está na mesma direção e sentido do deslocamento e, portanto, favorece o deslocamento. Eu tenho aí um trabalho motor, né? E aí, quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, quando o vetor deslocamento e a força formam um ângulo de 0 graus, eu vou ter o quê? Trabalho é igual a força vezes D cosseno de 0. Aí cosseno de 0 vale 1, então eu vou ter apenas isso aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Esse aqui vai ser o valor máximo do trabalho, tá? O valor máximo do trabalho vai ser quando a força é paralela ao deslocamento, ok? Então, força paralela ao deslocamento, eu vou ter o trabalho máximo. Qualquer outro valor, né? Qualquer outro valor de θ, que seja diferente de 0, né? Nessa região de 0 a 90, vai me dar um valor menor do cosseno. Aí esse valor menor do cosseno vai resultar num valor menor para o trabalho. Ou seja, nesse caso, o que eu vou dizer aqui? O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B, tá? Aí, para isso ficar mais claro, vamos rabiscar só um pouquinho aqui, ó. Aí, pronto, aqui. Olha só, eu tenho um ângulo, né? O deslocamento aqui é D, aí aqui eu tenho um ângulo θ, ok? E a força F. Então, trabalho na situação A é a força F multiplicada por D multiplicada pelo cosseno de θ. Esse θ aqui é um θ maior do que 0 e menor do que 90. Ah, professor, então se ele for maior do que 0 e menor do que 90, eu já sei que esse cosseno de θ ele vai ser menor do que 1 e maior do que 0. Essa é uma situação, né, para o cosseno de θ. Isso vai me dar um valor para o trabalho de A. Em B é outra situação. A minha força F está na horizontal e o meu deslocamento também está na horizontal. Então, o meu ângulo formado entre eles é de 0 graus. Perfeito. Então, trabalho em B vai ser a força F vezes D cosseno de 0. Mas cosseno de 0 vale 1. Então, trabalho em D vai ser força vezes deslocamento. Comparando as duas equações, né? Comparando as duas equações, vamos lá. Comparando essa equação aqui, FD cosseno θ, sabendo que o cosseno vai dar um valor entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor do que 1, tá? Não vai ser igual a 1, vai ser menor do que 1. E sabendo que a equação para a segunda situação vai ser simplesmente força vezes deslocamento, eu já consigo concluir que o trabalho da força A é menor do que o trabalho da força B. Ou seja, o trabalho da força B vai ser um trabalho máximo, né? Já que toda a força aplicada por esse homem vai ser utilizada pelo trabalho. Agora, quando ele aplica uma força inclinada, apenas uma componente da força é que vai ser utilizada pelo trabalho. Essa é a diferença. Por isso aqui o trabalho vai ser menor do que esse trabalho realizado aqui, que vai ser máximo. Vamos lá, pessoal? Continuando. Então tá aí, ó. Por isso a resposta, né, ficou sendo a letra C, né? O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Dá uma olhada no foguete. Vamos lá, vamos seguindo. Questão 3. Era uma vez um povo que morava numa montanha, onde havia muitas quedas d'água. O trabalho era árduo e o grão era moído em pilões.
Um dia, quando um jovem suava ao pilão, seus olhos bateram na queda d'água, onde se banhava diariamente. Conhecia a força da água, mais poderosa que o braço de muitos homens. Uma faísca lhe iluminou a mente. Não seria possível domesticá-la ligando-a ao pilão? Olha só, então esse é um trecho muito bacana aí escrito por Rubem Alves, tá? Rubem Alves, Filosofia da Ciência. Introdução ao jogo e suas regras. Ok. O monjolo é uma máquina hidráulica rústica usada no beneficiamento e moagem de grãos. A ferramenta foi importante, pois dispensava o uso de mão de obra escrava, que antes utilizava um pilão que triturava os grãos de milho ou de arroz. Olha que bacana! Então temos aqui uma representação, pessoal, do monjolo. Monjolo comum na pintura de Alfredo Norfini, obra que integra o acervo do Museu Paulista da USP, coleção Fundo Museu Paulista, FMP. O pilão é um utensílio culinário essencial na cozinha africana, mas as mesmas funções de um almofariz, ou seja, para moer alimentos, mas de tamanho muito menor, não deve ser confundida com a peça de ponta arredondada, né, do almofariz menor. Está aí a representação, mulheres utilizando pilão, e aqui o almofariz de porcelana. Essa história ilustra a invenção do pilão d'água, o monjolo. Podemos comparar o trabalho realizado por um monjolo de massa igual a 35 kg com aquele realizado por um pilão manual de massa igual a 6 kg. Nessa comparação, desconsidere as perdas e considere que a gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o trabalho realizado em cada batida do monjolo e do trabalhador do pilão? Sabendo que o monjolo cai de uma altura de 2 metros e o socador de pilão a 60 centímetros, tá? Então é uma comparação bem simples. Trabalho, massa vezes gravidade vezes altura. Trabalho da força-peso em um objeto que está descendo, tá? Trabalho da força-peso em um objeto que está descendo. Então o deslocamento D para baixo e o peso para baixo. Eles estão na mesma direção e sentido, então o cosseno vai ser de 0 graus, que vai dar 1. Então vai ser positivo. Massa 35, gravidade 10, altura 2. Multiplicou, você vai ter aqui 70 multiplicado por 10, 700 joules. Agora o pilão manual vai ser o quê? A massa 6 kg, a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado e a altura com que ele vai descer 60 centímetros, então 0,6 do metro. Multiplicou 10 vezes 0,6, você vai ter 6. Multiplicado por 6, você vai ter um trabalho de 36. Ou seja, o uso do monjolo, comparado com o pilão manual, mostrou uma vantagem significativa, né? Mostrou uma vantagem significativa, porque um deles deu 700 joules e o outro deu apenas 36 joules. Ou seja, a criatividade humana, aqui ó, a criatividade humana em utilizar instrumentos, né, mesmo que rústicos, para poder fazer a movimentação em moagem, deu uma vantagem mecânica, uma vantagem em relação à quantidade de joules superior àquele que você teria se você tivesse que estar amassando ali, moendo manualmente, né, num pilão. Tudo bem, pessoal? Então você viu a importância de considerar o ângulo quando você analisa o deslocamento e o trabalho de uma força, que é o caso do peso e do deslocamento de um objeto que está em queda, em relação àquele outro exemplo do objeto que estava sendo levantado. Aí era uma força, deslocamento para cima e a força peso para baixo. Então isso afetava o sinal. Tudo bem, pessoal? Então olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.